Comemorando 100 anos de rádio no Brasil, a Universidade de Sorocaba, por intermédio do Labcom Rádio e TV Uniso, nós trazemos hoje um personagem que começou bem cedo no rádio. Ele que já está com 75 anos, hoje vem falar um pouco da sua experiência no rádio e na TV, de uma forma diferente, que vocês com certeza vão entender. Hoje nós trazemos aqui Teodoro Eustáquio da Fonseca, o popular Tatá Fonseca. Tatá, bem-vindo à Universidade de Sorocaba para essa entrevista, para contar um pouco da sua história e também, claro, histórias dos bastidores de rádio e televisão no Brasil, principalmente aqui na nossa região em Sorocaba. Tatá, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra participar disso. O Tatá Fonseca é aquele multimídia, né, que começou muito tempo atrás, na década de 1940, 1950, já estava lá. Nós costumamos falar que ele estava na Santa Ceia, já emendando alguns cabos. Tatá, conta pra gente, como é que foi o início da sua carreira? Como é que você entrou nesse meio de rádio e televisão? Olha, eu comecei como eletricista, montando um prédio que eu fiquei sabendo depois que ia ser uma estação de televisão. Eu nem sabia o que era isso. Lá em Belo Horizonte, fui montar uma parte. Eu comecei elétrica com meu pai, na verdade. Aí fui montar esse estúdio lá, que era, na verdade não era estúdio, era transmissor da TV Vila Rica, Canal 7 de Belo Horizonte, que hoje é Bandeirantes. E lá montei um quadro elétrico e apareceu um cara lá, que era o diretor da TV, eu não sabia, diretor de engenharia, e perguntou para mim, quem fez isso aqui? Eu falei, putz, eu todo acanhado, falei, deve ter feito uma caca nesse negócio aqui. Eu falei, fui eu, tive que assumir, né? Aí ele falou, parabéns, está muito bem feito. Que alívio. Era o Ademar Moiano, meu eterno professor. E esse camarada, a gente trabalhou junto durante 18 anos, e ele passou a me ensinar eletrônica dentro da TV, que eu passei a ser funcionário. Esse Ademar Moiano, meu professor, Ademar Moiano, que você conheceu, Luizinho, ele foi convidado, depois de um certo tempo da TV Vila Rica montado, para montar a TV Globo da Bahia. E ele disse que só ia se eu fosse. Eu fui com ele, para ficar 2 meses, que eram as nossas férias na TV Vila Rica. E esses 2 meses viraram 12 anos. Casei lá, meus 2 filhos nasceram lá, 2 primeiros filhos nasceram lá. Daí eu passei a trabalhar em televisão. E essa televisão ganhou um canal de rádio lá em Salvador, a Rádio Aratu. Daí eu comecei a gostar de rádio. Aí comecei a montar o primeiro sistema de automação de rádio, que era cartuchos automatizados, chamava Go-Kart americano, foi um dos primeiros a vir para o Brasil. Daí eu não parei mais. Dessa vinda, dessa Rádio Aratu, eu acabei saindo para vir montar um estúdio de produção de videotapes comerciais em São Paulo. Um ex-diretor me convidou, que era da Globo, chamada Globotech. Fiquei lá 12 anos trabalhando nesse estúdio como diretor técnico da Globotech. Aí, da Globotech, eu fui convidado a vir por um amigo comum a cuidar de uma rádio em Sorocaba, a 100,5. 100,5. Antigamente chamava Rádio Ativa FM. Aí eu comecei a cuidar da rádio aqui, por indicação de um ex-diretor do grupo da Rádio Nova Brasil. E nesse meio eu passei a cuidar da rádio, da técnica da 100,5, e um amigo nosso comum, Newton Severino, trabalhava na Rádio Ipanema,
ele era diretor comercial, e estava com dificuldade de manutenção dos estúdios da Rádio Ipanema, 91.1. Aí eu acabei me entrando em rádio também, mais vezes, e eu fui cuidar da Rádio Ipanema. E nessa época, a Rádio Ipanema tinha um equipamento tudo antigo, e o doutor Benedito Palhato resolveu modernizar a Rádio Ipanema. Eram de boa qualidade, mas já estavam passados à época, né? Estava bem ultrapassado, era um equipamento bem antigo. E aí eu sugeri que ele trocasse por um equipamento um pouco mais moderno. Nosso amigo Walter Cares, Luizinho Rodrigues, trabalhavam lá. E aí eles toparam fazer os estúdios novos na Rádio Ipanema, que era ali perto da rodoviária. Capitão Nascimento Filho, 149. Rua Capitão Nascimento Filho, 149, né? 149. Acho que era isso aí. E foi uma festa para desmanchar os estúdios. Tinha nego dando voadora dentro dos estúdios para desmanchar, para ser construído rápido. E o estúdio passou a operar na sala do filho dele, do Kiko Palhato, até a construção do novo estúdio. A mesa foi importada e aí virou uma festa, né? Bom, esse foi o meu começo de rádio em Sorocaba. Tata, você chegou aqui em Sorocaba como um técnico de rádio. E a gente quer prestar essa homenagem também para os técnicos de rádio, porque a gente que está ali vendo os locutores à frente, né, como os bonitos da história, né, os que estão à frente, mas a gente não percebe que atrás, né, tem lá os técnicos, operadores de áudio, operador de gravação, o pessoal do operacional. Exatamente. E o técnico de transmissores e de som é uma peça importante dentro desse contexto. Você, desde sempre, trabalha aí com rádios e chegou em Sorocaba e se apaixonou pela cidade e aqui ficou? Aqui fiquei, exatamente. Aqui e essa é 1992? 91, 92. 92 eu cheguei aqui e trabalhando na Rádio Ativa, né? Eu vim para cuidar da Rádio Ativa, por indicação desse colega de TV, que era colega do outro engenheiro lá da Bahia. E o que fez você ficar aqui na cidade de Sorocaba, Tata? Rapaz, duas coisas. Primeiro que eu fui montar, quando eu estava já na rádio, cuidando da Rádio Ipanema, o Benedito Palhato fez uma feira aqui em Sorocaba chamada Fenazo. E eu estava na Globotec na época. E ele convidou a Globotec para montar um stand na Fenazo. Aí começa a complicar um pouco a coisa. Porque eu, como gerente técnico da Globotec, fui convidado pela direção para arranjar uma utilidade para o stand que nós ganhamos na Fenazo. Eu montei um estúdiozinho de TV lá, na época a Xuxa fazendo muito sucesso, e botando musiquinha da Xuxa, duas câmeras, gravador de videotape, tudo, montei isso lá. Nessa feira, eu conheci uma pessoa. Conheci a Márcia Terezinha Ribeiro, que era modelo na época, pronto. Aí já juntou a fome com a vontade de comer, pronto. Acabei ficando na cidade, mudei para a casa dela, olha que loucura. E pronto, aí passei a morar em Sorocaba e cuidar de rádio Sorocaba. Foi aí minha história de começo aqui. Ou seja, a profissão junto com a paixão. Exatamente. Aí você se estabeleceu aqui em Sorocaba e não mais saiu. Tata, o que você acha de ser o técnico das rádios? Você é uma pessoa extremamente importante, mas só te chamam para apagar incêndio, é isso? O técnico de rádio, de transmissor, não tem hora para dormir, não tem hora para comer. Isso é verdade. Luizinho, na verdade, hoje até que mudou um pouco isso. Antigamente era só serviço de bombeiro, só apagar incêndio. Estou fora do ar, não tem hora, não tem dia, não tem nada, corre lá que está fora do ar. Hoje já mudou um pouco mais a coisa, porque a gente partiu para a época de projeto e montagem, criação de novos estúdios. A manutenção continua. A gente continua sendo chamado para fazer o socorro. Isso acontece. Até tem um socorro aí meio louco, mas
Para montagem, hoje eu estou sendo muito solicitado, graças a Deus. Montar estúdios novos, modernização das rádios, que hoje a tendência é digitalizar tudo, né? Então, a gente está sendo chamado mais para isso, mas a manutenção continua. Você já passou por várias situações aí, né? De ser um eletricista, ser um técnico de rádio, começar a montar rádio. Você chegou também a fazer locução de rádio, né? Rapaz. Montou a rádio e não tinha locutor, Tatá? Olha, essa história foi gozadíssima, porque eu trabalhava na Rádio Ipanema como técnico e tinha uma pessoa lá que cuidava do transmissor da Rádio Ipanema. O falecido seu Walter, figura maravilhosa. E ele, quando foi montar os estúdios da Cruzeiro FM, e antes de montar os estúdios, que na época a direção da Cruzeiro FM era Otto Vei Neto. Otto Vei, seu Laor. Isso, Laor, Laelcio. E eu não conhecia nenhum deles, mas o seu Walter eu conhecia, ele era o técnico da Rádio Cruzeiro, que ia montar a Cruzeiro, ainda não estava no ar, não estava no ar ainda. Cabe a lembrança ao seu Walter Gomes também, que era um excelente técnico Walter, de rádio. Ele que era o técnico dos transmissores da Rádio Ipanema e estava fazendo os estúdios da Cruzeiro FM. E antes de montar os estúdios da Cruzeiro, ele ia fazer uma operação cirúrgica e, infelizmente, não conseguiu sobreviver. E aí o seu Otto, diante do falecimento do titular da técnica da Cruzeiro, me chamou para dar uma olhada lá se eu conseguia montar os estúdios da Cruzeiro FM. Tá bom, vamos lá. Consegui montar. E, na época que montagem, não tinha locução, não tinha locutor na rádio. Aí, como é que faz? Aí, eu gravei de brincadeira umas vinhetas para a rádio. Pronto. Aí, acabei virando locutor técnico ou técnico-locutor da Rádio Cruzeiro FM. Por um bom tempo, eu fui até que a Cruzeiro deslanchou e, evidentemente, contratou o pessoal da área de locução para fazer. Mas, enquanto a voz padrão da Cruzeiro FM, foi a minha. Eu não tinha nada a ver com isso, mas acabei fazendo. O Tatá Fonseca é o verdadeiro professor Pardal, né? É aquele técnico que chega em um local, se tiver um arame e um alicate, ele faz funcionar. Tatá, quais situações inusitadas você teve, principalmente com equipamentos mais antigos, de chegar e falar assim, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Eu preciso botar essa rádio no ar, tem um alicate e um arame. Você já fez muita gambiarra para poder colocar no ar, para fazer funcionar? Isso constantemente acontece ainda, se você quer saber. Tem muita coisa. Tem algumas passagens aqui perto, por exemplo, Tapetininga, que a pessoa trocou para o transmissor reserva e esqueceu de virar a antena. Pegou fogo no transmissor. Então, essa é uma que aconteceu. Aí tem que literalmente apagar o incêndio, né? Aí foi mesmo, porque como é que faz agora? O transmissor pegou fogo, está o reserva, nenhum dos dois transmissores funcionando, porque aí tem que dar um jeito em algum. Então, você pega um pedaço de cano lá e faz uma ligação para a antena. E a gente faz isso sempre. E outras coisas. Aconteceu também em Campinas, aqui, um desastre com a antena também. Entrou água, por uma falta de um pressurizador de R$3.000. Então, por causa de R$3.000, perdeu-se 130. E o cabo entrou água, derreteu. Então, tem essas coisas. E tem umas engraçadas também, que o cara te liga, você sai para ver... O que aconteceu? O transmissor não liga. Bom, estou indo aí, 750 quilômetros, você chega lá e apertar um botão. Liga, de aí ligar. Ligou. Gente, você não... mas eu não sabia que devia fazer isso. Também perguntou, também não prestou atenção. Então, você andar 750 quilômetros, mais de 10 horas de viagem, para apertar um botão, isso ainda acontece, viu? Infelizmente, isso não acontece. Mas tem essas passagens assim malucas, né? Por falar em viagens, Tatá, constantemente a gente vê nas suas redes sociais, estou em Minas, estou no Ceará, estou na Bahia, estou em São Paulo, proa não sei onde, proa Las Vegas. Você viaja o Brasil inteiro. Quantos quilômetros mensalmente você anda atendendo essas emissoras de rádio no Brasil? É difícil até de calcular, Luiz, mas recentemente o Facebook me fez uma surpresa.
Apareceu lá para mim, você andou 85% da volta ao mundo. Hã? Então falta pouco. Falta pouco para completar a volta ao mundo, então, né? Que eu andei de carro, né? Que a gente computa as viagens aí, de carro, porque tem que socorrer as rádios, você tem que levar tudo, porque você chega numa cidade que não tem nenhum parafuso, então leva-se tudo. E isso acontece sempre em algumas cidades aí do interior, principalmente no Nordeste, porque não consegue levar, você não consegue ter um material lá na cidade, então você tem que levar. Chega de madrugada, por exemplo, precisa de um parafuso, precisa de um fusível. Não tem, você tem que olhar no porta-mala do seu carro, se tem ou não tem. E normalmente tem, né? Porque eu já levo, já sei o que tem, eu pego, o que você tem de equipamento? O cara avisa e eu falo, então vou levar isso, vou levar aquilo, levar carga, levar tudo. Aí, parafuso é o que mais falta, viu? Você vai ligar a antena, conector de antena, então o peso fica absurdo. Pra você ter uma ideia, meu carro eu tive que trocar as molas do carro para botar mola de carro blindado, para aguentar mais peso, porque é complicado, é pesado. E recentemente comprei uma carretinha para levar mais perto. Já não cabia mais, né? Não cabia mais no porta-malas. O que você carrega na mala do seu carro para atender essas rádios do Brasil, Tatá? Luizinho, eu já levei até transmissor. Eu tinha um transmissor de 3 kW que eu já levava para socorrer, isso já aconteceu muitas vezes. Eu ainda tenho isso ainda. Então, o que pifou então vou levar o meu de uma vez, troco frequência na hora, para dar suporte, né, para a rádio não ficar fora do ar. Aconteceu um negócio aí, você conhece a cidade, Ubá, de um amigo nosso, fantástico, desde quando eu comecei a instalar material de rádio, os primeiros sistemas de automação de rádio, chamado DigiRádio, eu instalei mais de 1.000 máquinas nesse país. Só eu, mais de 1.000 máquinas. Foi o precursor do sistema de automação de rádio por computador, que não existia. Hoje tem um monte, a Victor, né? Victor do Brasil Eletrônica, que foi o que criou o DigiRádio, né? Uhum. E fabrica até hoje. Mas aí eu instalei muita máquina dessa no Brasil inteiro. Então você sai para instalar e acaba ficando amigo do dono da rádio e acaba cuidando da técnica da rádio. Então isso aconteceu em Ubá. Eu já fiz atendimento em Ubá desse jeito, de o dono da rádio estar na praia em Guarapari, que todo mineiro vai para a praia em Guarapari. E aí eu fui socorrer, ele nem sabia que a rádio estava fora do ar. Eu saí num sábado, amanheci lá, botei a rádio na hora e vim embora. Depois que ele voltou de férias, você esteve aqui? Teve. Bom, com certeza a sua rádio. Mas é a confiança também, né? As pessoas que você não se preocupa com o pagamento porque ele é ponta firme. E tem também as que você vai, monta a rádio e não recebe, toma um cano. Já tomou muito cano, Tatá? Bastante. Normalmente, pedreiro, quando não recebe, ele vai lá e derruba o muro, derruba a casa, quebra tudo. No seu caso não tem condições, a gente né? não tem como. Só não volta para fazer, né? Não volta para fazer nunca mais. Recentemente até apareceu uma que a gente montou no interior do Mato Grosso, uma viagem monstro para ir lá, montamos a rádio inteirinha e não recebemos. Então, eu e meu filho, que hoje está na Jovem Pan, mas tomamos esse cano homérico. O cara até hoje não pagou e não vai pagar. E aí, tá lá. A gente toma esses canos, mas a gente não vai lá tirar a rádio do ar. A gente não faz isso. Mas não volta nunca mais. Agora, Tatá, você falou aqui que montou mais de 1.000 sistemas de rádio, um dos primeiros programas de automação para rádio. Vocês têm ideia hoje de quantas rádios você montou estúdio? Rapaz, teria que fazer um levantamento, mas tem muito. Eu não tenho ideia da quantidade de rádios que eu montei. Não tenho ideia, mas tenho ideia mais ou menos de quando eu montei esse estúdio. É isso exatamente que eu ia falar. Esse estúdio de rádio e televisão, daqui da Uniso. O Tatá Fonseca, na década de 90, esteve na Universidade de Sorocaba para montar o laboratório de comunicação. Tatá, como é que foi montar em uma universidade, em que você está dando essa entrevista hoje, montar toda essa estrutura que é uma das melhores do Brasil, quiçá da América Latina, com toda a estrutura para que os alunos possam fazer a prática do que aprendem nas aulas teóricas? Olha, com certeza, essa aqui foi uma das mais bem montadas
estruturas de rádio e televisão que eu já montei. Na época eu vinha da engenharia da TV Globo, então a gente usou a mesma tecnologia que a gente usava, mesmo procedimento, e junto com um engenheiro daqui da universidade, que eu acho que até que está aqui até hoje, Davilson Mena, que é uma figura maravilhosa e acatou toda a nossa ideia de montagem desse sistema de estúdio, e hoje virou referência. Esse estúdio, graças a Deus, a gente, na verdade, não criou, a gente copiou, mas a gente fez a adequação do espaço para rádio e televisão, e hoje ainda funciona, parece que está tudo certo até hoje. É bem duradoura a montagem aqui. Caso não tivesse, a gente já ia fazer uma permuta aqui, né? O Tatá técnico já ia arrumar para a gente para a entrevista. Mas olha, ficou muito legal e eu me sinto orgulhoso de ter participado dessa montagem, evidentemente com a colaboração do Departamento de Engenharia da Universidade, que é o Davilson, e os outros companheiros que ajudaram bastante aqui. Fernando Negrão também, que foi o que convidou para fazer essa montagem, que a gente começou desde o projeto. Eu devo muito ao Fernando Negrão Duarte, que é o nosso professor aqui. Ô, Tatá, mas você começou fazendo também lá na Uniso Seminário, montando os estúdios, é isso? Foi, exatamente. Lá primeiro o estúdio. Quando começaram a fazer o curso de propaganda e jornalismo, precisava montar os estúdios lá para adequação. E aí o professor Fernando me chamou para fazer lá os estúdios. E lá tem um problema que a gente teve que enfrentar, porque o prédio é um prédio, eu acho que é tombado, então você não pode fazer muita modificação. Tivemos que fazer todo o preparo de estúdio, foi uma loucura, para montar o primeiro estúdio de rádio e televisão no seminário. Eu nem sei se existe mais ainda aqueles estúdios lá, mas de lá, foi depois que fizeram a cidade universitária, nós viemos montar aqui. E você montou também Câmara Municipal de Sorocaba, você esteve presente, né? Sim. A Câmara precisava fazer um estúdio de gravação, estúdio da TV Câmara, e fui chamado para montar também. Foi o estúdio de TV mais barato que eu já montei na minha vida, foi aquele de lá. Era um equipamento bem simples, né? Mas a gente fez funcionar com um custo baixo e fizemos a montagem da TV Câmara, que hoje está bem modernizada, né? Está em outro espaço e tudo, mas a gente montou lá, na Câmara, que era ainda no centro da cidade. Se eu não me engano, lá hoje é Fundec, alguma coisa assim. Na Rua Brigadeiro Tobias. Isso, exatamente, Rua Brigadeiro Tobias. Lá foi o primeiro estúdio de TV que a gente montou. E depois foi o prédio novo, lá no Paço, né? A gente montou também a outra TV. E daí modernizaram, eu passei mais a mexer com rádio e me dediquei mais à rádio. Hoje eu não mexo mais com TV, muito pouco, apesar de convite para montar uma TV em Manaus agora, mas eu não estou muito ligado mais à televisão, eu prefiro rádio, gosto mais de rádio. Ô, Tatá, você que sempre esteve à frente do seu tempo, atualizado, sempre esteve viajando, desde quando você viaja para Las Vegas, para a feira de rádio e televisão para se atualizar? Porque a gente vê fotografias suas aí de 1950, você já estava lá? Não tanto assim não, mas a primeira feira da NAB que eu fui convidado, na época eu estava no Grupo Globo, eu fui para a NAB em 1981. Eu tenho os crachás aí ainda. Até 1981, 1980, alguma coisa assim. De lá para cá. 4 décadas que você vai nessa feira em Las Vegas, nos Estados Unidos, para se atualizar. Lá você chega lá, já tem café da manhã, chamam pelo nome. Você já é conhecido, é bastante conhecido, principalmente nos estandes de produtores de equipamento tradicionais, você realmente já conhece bastante. Então a gente tem uns convites, inclusive, para participar de sessões especiais de equipamentos.
hoje mais na área de rádio, mas desde 81 a gente participa da feira em Las Vegas, que já mudou de lugar um monte de vezes, mas a gente continua lá. Você já tem que atualizar, né? Hoje a rádio tem uma evolução muito rápida. Se você comprar um equipamento hoje, o ano que vem já está obsoleto. Então, tem que atualizar mesmo. E disseram que rádio ia morrer, morre nunca. A internet vai morrer. Muito pelo contrário. Hoje, a rádio depende da internet e a internet depende da rádio. Então, tá... Você já viu muita coisa lá nesta feira em Las Vegas, desde 1980, na década de 80 que você vai lá, desde os gravadores de rolos, multipista, MD, fita cassete, já viu DAT, MD, uma série de situações. Qual o equipamento mais bizarro que você já viu lá em Las Vegas, Tatá? Falando, não, isso aqui não é possível que fizeram. Porque lá é alta tecnologia, mas tem umas coisas que você fala assim, não serve para o Brasil. Ainda tem museu ainda lá, viu? Na própria feira você vê coisas do passado que você acredita que não. Por exemplo, tem uma história muito interessante aqui da Uniso. Na época que a gente montou os estúdios de rádio e televisão, o Fernando Negrão, o professor Fernando Negrão, pediu para fazer uma palestra, tipo palestra para os alunos que estavam começando. E, na época, a gente comprou aqui para a universidade, de rádio, quase 100 gravadores, mini gravadores de fita cassete, e eu falei que, naquela época, que aquilo não existia mais, aquilo era uma coisa que estava fadada a morrer. E não durou um ano, morreu. Passaram a gravar em DAT, mais um monte de coisa, tudo diferente, gravadores digitais, que a Uniso também chegou a adaptar, a comprar. E aí, olha, isso aqui também não vai sobreviver, passaram a gravar em pendrive, e aí a coisa foi mudando numa rapidez que hoje você chega lá, isso funcionava? Aí funciona, tem museus ainda hoje, tem conversores hoje dessa coisa, você imagina. Olha, você quer ver uma coisa que teve vida e morte mais rapidez, foi o tal do MD, que aquilo foi uma praga. Começou, todo mundo tinha, e na hora de que você precisava reproduzir, não reproduzia, travava, era uma loucura. O MD era um mini disc, né, cara? É um mini CD que gravava, CD, reproduzia. Porcaria. Caramba, aquilo quando saiu, novidade absoluta, nossa, digital, dava para fazer edição, resposta, né? Dava para fazer edição, colocar nome. Você mexia com velocidade, mexia com tudo, mas teve vida e morte muito rápida. Como também na TV teve o cassete, né? Videocassete de vários formatos, desde do helicoidal até hoje o digital, mas o período foi muito pequeno, morreu rápido. Hoje, cadê? Onde está a fita de gravar? Onde está o videotape? Onde está o tape? Não tem mais, não existe mais. Falar videotape hoje da minha idade. Até falam, cadê o VT, né? Mas o VT. Ficou o nome, né? Mas VT não existe mais, né? outra coisa. Hoje você grava hoje em pendrive, em memória. Gravava-se uma entrevista, uma fita cassete 1 hora. Hoje você grava em um pendrive centenas de horas. Então, hoje é terabyte, né? Então, se você não vai para a feira todo ano, infelizmente a gente ficou aí 2 anos de pandemia sem poder ir, e agora a gente já abriu de novo, a gente vai ano que vem, eu conto com a sua presença lá também. Opa. Espero que a gente possa trazer uma caricatura nova, porque aquela que a gente fez em 1800 em Guaraná com rolha desapareceu num hotel lá em Vegas. Só tem boas histórias dessas viagens para Las Vegas? Tem alguma interessante aí? Tem uma com a sua, inclusive. Lenda. Lenda não é lenda não. Que a gente estava indo para... Eu sempre dirijo lá para a turma, né? A gente estava numa van e você estava nela, e você pediu para parar no meio da estrada para São Francisco. Que diabo esse cara viu aí? Você viu um capacete de pedreiro no meio da estrada. Caramba, parou e você desceu um barranco e foi lá, voltou com um capacete de pedreiro na cabeça. Na estrada de Los Angeles para São Francisco. Exatamente. Caramba, os caras têm um olho de... lince. De águia aí. E trouxe esse capacete.
Inclusive, você voltou embora no avião com o capacete para qualquer falei, acidente. O quê? Não vou deixar esse capacete aqui, não. Dentro do avião eu botei o capacete e vim embora com ele, que está lá em casa até hoje. Isso não é lenda, isso não é lenda. Isso é o Luizinho Rodrigues também faz essas coisas. Tem uma história também de uma caricatura que foi feita, que você comentou agora há pouco. Verdade. Aqui, né? Você mandou fazer uma caricatura, acho que foi em Las Vegas. Nova York. Nova York. E essa caricatura andou com a gente para tudo quanto é lado. Tem uma foto com você com essa caricatura. Meu filho Bruno estava junto nessa viagem. E você com a caricatura. Daí, então, foi a última vez que a gente viu a caricatura, porque eu acho que ela desapareceu ou ficou num hotel em Vegas. Ficou em Las Vegas. Tem uma senhora aí, a esposa aí que está brava até hoje, porque essa caricatura não voltou para o Brasil. Mas tem uma outra também fantástica, que a gente foi junto para Vegas e a gente fez uma escala em Los Angeles, num hotel, e o nosso um companheiro sorocabano também foi junto, e à noite ninguém conseguia dormir, e a gente acordou de manhã com uma sacola de supermercado no pé de um companheiro que foi com a gente. Que é isso, cara? Ninguém aguentava com o odor. Chulé era bravo, né? Um chulé danado. Há uma história também que você foi extremamente abençoado em Nova York, em um culto religioso. Essa foi fantástica. Essa eu devo a um amigo meu, Luiz Carlos Rodrigues, que sumiu do hotel que a gente estava em Nova York, e de repente ela aparece lá no café da manhã, sei lá onde é que a gente estava, e falou: vocês precisam ver o que está acontecendo aqui embaixo. Aí todos nós descemos para ver, era um culto que estava acontecendo no subsolo do hotel. E eu fui com todo mundo, Walter Calles, Luiz Carlos Rodrigues, Karine, um monte de gente lá para o culto, para ver o negócio, aquela cantoria, aquele louvor maravilhoso estava acontecendo. Eu não sei o que você falou para o pastor, que ele apontou para mim e falou: ei, bem, eu olhei, ele falou: Aí esses camaradas me fizeram subir lá no púlpito, e o pastor me entrevistando, perguntou se podia falar inglês ou espanhol. Ele começou a falar espanhol, eu não entendi nada, ele falou: é melhor falar inglês mesmo. Esse camarada me fez subir lá e fizeram uma oração para mim. Foi um negócio fantástico, emocionante, muito bom. Eu fui abençoado. Com certeza. E graças ao Luiz Carlos Rodrigues, que inventou essa história lá para mim. Essa é uma lenda existente no rádio. Inclusive, nesta fala desse pastor, ele disse que aconteceu uma coisa muito boa na sua vida. E logo, na sequência, aconteceu mesmo, né? De um simples eletricista, você passou a ser um sócio de emissora de rádio também, Tata? Chegou a esse ponto? Isso foi. Pode ter sido até essa bênção que eu recebi lá nesse culto. E a gente foi convidado para uma sociedade de umas emissoras no interior de Minas. E uma pessoa que eu já conhecia convidou para a gente ser sócio de umas rádios em Minas. 4 emissoras de rádio, 3 FM e 1 AM. E eu convidei uns amigos, inclusive o Luiz Carlos Rodrigues, para ser sócio lá, porque era uma maneira de assumir a parte artística das rádios. E a gente ficou lá por uma boa temporada, consertando a rádio e administrando essas rádios. Mas era trocar 6 por meia dúzia, não rendia, não era uma coisa assim que a gente pudesse ganhar dinheiro com as rádios, porque, primeiro, que eram 4 emissoras no local, e elas se concorriam. E o custo de comercialização era muito, muito baixo, e o retorno era muito pouco. Nessas rádios, uma delas tinha uma torre muito alta, 90 metros, esse eu passei mal danado, sabe? Graças à ajuda dos companheiros do Luizinho, eu subi nessa torre para arrumar uma antena e passei mal lá em cima. Uma torre de uns 60 metros, mais ou menos,
E o sol estava muito forte, né? Muito forte, eu estava paramentado, eu estava com cinto de segurança e tudo, mas lá por perto dos 70 metros eu comecei a ficar tonto, a ficar mal, e precisava de alguma coisa. Eu sei que eu tinha uma carretilha lá com uma corda, mandaram sal para mim. Você mandou sal lá para mim, lá em cima, para poder melhorar, porque eu passei mal demais. E essas histórias do rádio que acontecem com a gente. Tata, você, além de viajar muito, comia muito lá no Panda, em Las Vegas, quando ele chega nos Estados Unidos, o primeiro restaurante preferido. É o restaurante preferido. Você já teve muitas situações aí de perigo também, nessas viagens, andando muito, viajando muito, mas o maior perigo que existe para o técnico é quando ele vai a um transmissor de rádio. Nesse caso que você falou aí da antena, é uma situação inusitada, a 90 metros de altura, pendurado, sozinho, né, passando mal. Se acontece alguma coisa, a situação é extremamente difícil. Complica, né? Agora, tem uma outra situação dentro de transmissores de rádio que você conserta, que você está sempre observando. Você já tomou muito choque nesses transmissores de... Ô, Luizinho, na Rádio Ativa, na 100,5 de Sorocaba, foi uma passagem... Aí foi um negócio muito louco até, que se não fosse você, eu estava frito. Eu estava limpando o transmissor, aquele transmissor muito antigo, WTK de 5.000 watts, trabalhava com uma tensão muito elevada. Os transmissores valvulados hoje, em média, trabalham com 5.000 volts na placa da válvula. E esse transmissor, ele tinha um cabo exposto de cima do transmissor. Não sei por que carga d'água estava lá, estava passando um pano molhado para limpar a poeira do transmissor, que era em cima do Bradesco da Avenida... General Carneiro. O transmissor ficava ali, uma torrezinha baixa, e eu estava limpando quando eu tomei um choque de 5.000 volts, porque eu estava limpando o transmissor. Eu dei uma peitada no transmissor, tirei ele do ar, e o meu braço ficou paralisado, e precisou da sua ajuda lá para fazer massagem para eu não infartar de vez. Não infartar ou não perder o braço, porque... tinha problema de circulação, mas esse foi um dos piores que eu já tomei, nunca mais eu brinco com essas, ou me corro o risco de fazer esse tipo de coisa. A gente hoje certifica de estar desligado, estar descarregado o transmissor, porque em alguns casos fica uma carga acumulada, você toma choque mesmo. Então, é recomendado hoje você não fazer nada em transmissor de alta potência, principalmente de estados que tenha que seja valvulado, sem que tenha alguém do lado. Outra situação inusitada aconteceu aqui em Sorocaba, na Fazenda Ipanema. Lá há muito perigo também, né? Lá tem muito perigo, porque é uma área florestal, né? Florestal, você não pode fazer nada, não pode matar nenhum bicho, atropelar nenhum bicho. E tem uma reserva florestal. Para subir lá só de Jeep também, né? Hoje só sobe lá de 4x4. Ou seja, eu tive que comprar um carro que fosse com essa tração 4x4 para poder ter acesso. E você chegou em uma situação para arrumar um transmissor e achou uma surpresa bem agradável lá? Essa foi desagradável até. A rádio fora do ar, eu subi à noite e, para sorte, eu levei uma lanterna. E a hora que eu fui para ver se o gerador não estava atualizado, tinha uma cascavel na porta do transmissor. Por pouco eu não pisei nela. Então, ainda bem que eu fui olhar, porque tinha um matinho lá, olhei e vi a cobra toda enrolada, pronta para dar o bote. Aí, pronto, aí o desespero bate, né? Então, mais uma razão de você não fazer nenhuma manutenção em transmissores, principalmente em área isolada, sem um companheiro. Tem alguém que está junto. Porque se ela te picasse ali, você tem pouco tempo para descer. E como é que você vai descer mordido de uma cobra, picado por uma cobra? Então, é aconselhado hoje você não fazer manutenção em transmissores isolados sem uma companhia. Isso é recomendado. E você Mas a faz gente acaba isso? fazendo porque
não acha ninguém na hora que está no socorro, então acaba subindo. Porque não tem hora também, né? Meia-noite, 1 hora, 5 horas. É que nem criança. A rádio é que nem criança para nascer. Só nasce madrugada, no sábado, domingo. Não tem hora para acontecer isso, né? Na hora que você menos espera, tá aí um problema. Outro problema que aconteceu, que a gente foi chamado longe, eu estava aqui já, tive que chamar em São Paulo, foi que um colega nosso trabalhando na mesa desmaiou em cima da mesa. Rádio Antena 1 é isso, né? Essa foi na Antena 1 de São Paulo. E ele teve um mal súbito lá e desmaiou em cima da mesa, pô, a rádio saiu do ar, como é que faz? Corre lá, vê o que acontece. Estava o nosso companheiro, que hoje não trabalha mais em rádio, teve que passar por um tratamento, mas ele desmaiou em cima da mesa de áudio na Paulista. Então, esse tipo de coisa acontece. Então, você tem que estar... técnico de rádio é um médico plantonista, sempre. Não tem hora, não tem dia. Tocou o telefone, você nunca pode deixar o telefone em silêncio, porque senão a rádio fica fora do ar. E você já foi a algum transmissor, alguma rádio, esqueceu alguma ferramenta, esqueceu alguma chave, teve que voltar, Tatá? Andou quilômetros, subiu o morro? Já. Pior é que já. Duas situações que já aconteceram comigo interessantes. Uma foi aqui em Sorocaba, nosso amigo diretor da área lá na época, da Rádio 103, pode falar o nome dele? Salvador Augusto Ribeiro, figura maravilhosa, eu gosto muito dele. Ele era o diretor na época, e na época eu não tinha carro para subir lá do morro, eu nem sabia como é que ia lá. E andamos 30 quilômetros para subir no morro para consertar o transmissor. E devagarzinho, o carro novo dele, chegamos lá em cima, cadê a chave do transmissor? Ele esqueceu a chave lá embaixo, em Sorocaba. Não, descemos tudo de novo, ou seja, triplicou o tempo de manutenção. Outra coisa que aconteceu foi viajar aquilo que eu te falei, 750 quilômetros, para apertar um botão. E já aconteceu um negócio interessante também, de botar o transmissor no ar, consertar tudo, e na hora que vai fechar a mala de ferramenta, tá faltando uma ferramenta aqui. Tá faltando meu alicate. Cadê o alicate? Fechou dentro do equipamento. Desliga tudo, desmonta, estava o alicate dentro da cavidade do transmissor. Ou seja, isso acontece, você tem que tomar muito cuidado, revisar e revisar de novo para ver se não esqueceu uma ferramenta dentro da barriga do paciente. Acontece na medicina, como é que não vai acontecer comigo? Aconteceu. Um alicate dentro da cavidade do transmissor. Agora, o Teodoro Fonseca, que a gente falou aqui no começo da entrevista, é o professor Pardal. Às vezes, precisa de uma peça, de algum equipamento antigo, fazer alguma coisa. O Tatá ainda é daquele tipo que abre a oficina dele, que é gigantesca, tem peça para todo lado, vai lá, serra, corta, lixa, faz parafuso, faz o torno, tudo isso você ainda faz, Tatá? Infelizmente, cara, eu tenho muita coisa na minha casa, virou um depósito de material antigo, porque tem muito transmissor antigo de rádio ainda que o dono insiste em manter no ar. E você, às vezes, tem que fabricar uma peça porque não tem mais no mercado, não existe mais. Tem muita fábrica de equipamento hoje que já fechou, não tem mais. Então, o que você faz? Improvisa. Começa a fabricar na sua... Eu tenho uma serralheria, uma marcenaria na minha casa para socorrer os nossos radiodifusores do passado aí. Tem muita coisa ainda que faz ainda. E além de fazer esse monte de coisa, você gosta de fazer caridade também. Às vezes você vai até o transmissor, chega lá e fala, não, eu vou subir a pé, eu estou cansado de andar de carro. Já aconteceu isso também, Tatá? De chegar no local, não dá para subir, tem que andar a pé com caixa de ferramenta nas costas? Alfenas. Uma rádio de um grupo fortíssimo de Alfenas, aliás, de uma universidade também, tem uma rádio num morro uma região muito legal, muito alta, mas o acesso é complicado quando chove. E a gente tentou subir uma vez e não conseguiu. E a subida é meio complicada. Eu tive que subir a pé, rapaz, recolhi um pouco de ferramenta, botei numa mochila. Eu levei bem umas 4 ou 5 horas para subir o morro, para chegar lá,
consertar o transmissor que estava fora do ar. Mas tive que subir a pé. Aí eu me lembrei do pessoal que faz aquele caminho de Compostela lá, Santiago, porque eu tive um cajado para aguentar aqui e levar esse troço tudo até em cima. Levei umas 4 horas para chegar no morro, porque o carro não subia. E não tinha outra maneira de subir a não ser a pé. Isso acontece. E muita gente fala também que você parece um cantor de banda, né? Da banda Roupa Nova. Isso também? Já me falaram isso, já me pediram autógrafo, cara. É brincadeira, não tem nada a ver, eu nem canto, cara. Mas já me pediram autógrafo, cara. Parecia com aquele cara do Roupa Nova mesmo. Parece. Depois eu estava olhando e parecia mesmo, mas não tem nada a ver. O Tata Fonseca, nas histórias de rádio, tem sempre aquele cidadão que fica atrás do microfone falando, e ele está ali logo à frente, né? E tem muitas cantadas. Já confundiram você como locutor de rádio e falaram, nossa, eu ouço você na rádio e você não fala na rádio, Tata? Gozado. Eu estava em Minas agora, recentemente, e me perguntaram isso. Você é locutor de rádio? Não tem, mas por quê? Não, você tem uma voz de locutor de rádio. Hoje, locutor de rádio, hoje não precisa impostar, né? Você sabe, todo mundo sabe disso hoje. Mas antigamente, todo locutor de rádio tinha impostação, né? Vamos falar grosso, não sei da quanta, Ringo Garcia, assim da vida, né? Nosso colega aí. Então, hoje não precisa mais, mas já recentemente, semana passada me perguntaram isso, um posto de gasolina, que eu parei para abastecer e pedi, completa com gasolina comum, por favor. Você é locutor de rádio? Não, o que é? Tem isso, se confunde sim. Tata, hoje com 75 anos, já passou por várias situações dentro de rádio, sabe que radialista tem uns que gostam muito de brincar, de aprontar. Alguém já aprontou com você, Tata? Dentro do estúdio de rádio, transmissão? Cara, eu não me lembro, mas já aprontaram. Eu sei que já aprontaram bastante. Mas você é um cara que apronta sempre com todos os amigos de rádio. Aprontam muito, cara. Muito, muito, muito. Já te deixaram em maus lençóis? Tem história assim de... Não me lembro, que é muito... Tem muita, então é difícil guardar uma. Olha, Tata, você, em toda a sua trajetória de rádio, televisão, você já viu muita coisa boa e muita coisa ruim. Você tem lembrança de alguma coisa que fala assim, não, isso não está certo, isso aqui eu estou fazendo por obrigação, mas isso aqui vai dar errado? Ô, Luizinho, isso acontece hoje, até hoje, tá? Você tem, assim, ideias, a gente participa dos seminários, dos congressos para ver coisa nova, e aí você vai montar uma emissora e as pessoas pedem para você fazer de um jeito que não é o ideal. Você sabe que isso aqui vai ficar, daqui a pouco vai ter que desfazer. Até hoje tem esse tipo de coisa, tem muita gente ainda que não... O que eu faço hoje quando eu for chamado para fazer um projeto de rádio? Eu convido, de um modo geral, as pessoas que querem montar um estúdio. Por exemplo, eu fui chamado recentemente para montar um estúdio de podcast. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, antes da gente começar o projeto e falar do que a gente vai fazer, vamos visitar alguns, que é a melhor maneira de você mostrar para quem está querendo empreender numa área dessa, a maneira certa ou errada de fazer. Não faça desse jeito, porque dá isso aqui, esse defeito aqui. Então, hoje eu já não entro mais assim, vou fazer do jeito que ele quer. Não faço mais. Hoje, se pedir para montar um estúdio, uma emissora de rádio, é melhor você vir ver como é que se monta, ou como é que não se monta. Isso recentemente aconteceu com uma rádio do interior de Minas, do norte de Minas. O pessoal está querendo mudar uma rádio de lugar, e eu falei, vem ver os estúdios em São Paulo. E peguei a equipe que veio do interior de Minas, peguei no aeroporto e fiz um tour das emissoras de São Paulo. E todos os meus amigos, colegas de direção técnica de rádio, indicaram como é que deve fazer, como é que não deve fazer. Então, a pessoa já volta hoje com um outro conceito de montagem de emissora de rádio. Então, isso está mudando. Mas, antigamente,
Ainda tem as pessoas que querem que você monte daquele jeito. Mas, gente, isso não é o correto, isso não é o legal. Você vai ter que mudar recentemente. Por exemplo, a gente está sabendo que toda rádio hoje está virando TV. Hoje você não tem um estúdio de rádio que não tem uma câmerazinha que tem o seu aplicativo, que está mostrando a sua imagem. E existe hoje emissora que o cara não quer fazer isso. Falei, gente, você está ficando atrasado. Tá? A rádio hoje é uma rádio que faz esse tipo de transmissão. Ela transmite também imagem. Que antigamente o locutor era só escondido, hoje não. Hoje ele tem a imagem projetada. Então, ainda existe até hoje, infelizmente, poucos, mas tem, as pessoas que não querem montar um estúdio mais moderno, um estúdio hoje que tenha câmeras. Mas monte, faça um cenário, faça... o estúdio hoje deixou de ser um estúdio fechado, lacrado, para ser um estúdio de vidro, para ser um estúdio com tratamento acústico diferenciado e que tenha imagem, que você possa mostrar a imagem. Acabou a ideia de esconder o locutor, só mostrar a voz, só exibir a voz. Não mesmo sendo com a cara meio acabado. Hoje você vai ter... Tem estúdio hoje que você tem uma sala de maquiagem, como são os estúdios hoje de uma rádio em São Paulo, como é a Jovem Pan, que o slogan deles é a rádio que virou TV. Hoje tem um departamento de maquiagem. Tem um para dar uma ajudada na lata, né? Para dar uma ajudada na imagem, que antigamente era só de uma figura que não pode mostrar, porque senão... Tata Fonseca, como um técnico respeitadíssimo em Sorocaba e no Brasil, você montaria uma rádio pirata? Nunca fiz e nunca faço. Já deu manutenção? Não dou nem manutenção, não faço porque eu não colaboro com esse tipo de coisa, porque vai de encontro com... o conceito seu vai por terra, eu não faço isso. Nunca fiz uma rádio pirata, eu faço comunitária, e desde que ela seja legalizada. A comunitária, ela é autorizada pelo Ministério, ela me mostra a licença, eu vou lá e faço tudo, já fiz isso. Aliás, recentemente eu fui chamado para ver uma rádio comunitária numa cidade que passou por um problema seríssimo, que foi Brumadinho. Eu fui chamado lá, e cheguei lá, a rádio maravilhosamente bem montada, mas muito, muito boa. A primeira coisa que eu pedi foi a licença. Mostraram, estava lá legalizado direitinho, entrei no site, estava lá, a rádio, então a gente consertou a rádio. Mas rádio pirata, pode esquecer do velho aqui, não participo dessa coisa, não. Bom, Tata, você já passou desde eletricista, técnico, locutor, operador, diretor de rádio, sócio de emissoras de rádio, já consertou rádios no Brasil inteiro, já viajou o mundo, conheceu desde o analógico, desde a fita, DVD, CD, DAT, ADAT. Como é que você vê hoje, tecnicamente, a qualidade do rádio no Brasil? Luizinho, com relação a som, a sonorização, a som, digitalização é o caminho. Hoje não tem mais acordo de você montar uma rádio hoje analógica. Não existe mais isso aí. Eu digo analógica no estúdio, porque para transmissão ainda não vingou, a gente está cansado de ver isso na NAB, que não vingou o sistema de transmissão digital. Não tem padrão, não tem rádio, não adianta você montar um transmissor DAB ou qualquer outro modelo que venha a ser, se não tem um receptor. Então, digitalizar o estúdio hoje é fundamental. Hoje você acaba com um monte de problemas de ruído, de fase, de um monte de coisa. Então, digitalizar estúdio hoje de rádio é fundamental. Isso precisa ser feito. Montar uma rádio analógica hoje andava atrás. Mas transmissão, esquece, porque não tem receptor, não vingou, ninguém consegue fazer. A TV já é diferente, digitalizar a TV já foi outro caminho. Mas rádio ainda não partiu ainda para digitalizar a transmissão. Então, eu vejo o caminho hoje, é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Hoje, a parte de TV de vocês hoje está toda digital, diferente da que eu montei no início. Ela está bem adiantado, agora falta fazer o estúdio de rádio. Mas isso é um caminho natural. Então,
Da qualidade sonora, não tenha dúvida que melhorou muito. Hoje, os ruídos hoje acabaram. Mas tem muita rádio ainda analógica no Brasil, que a tendência é o upgrade, né? É digitalizar. E o que você espera, Tatá, para encerrar aqui nossa entrevista, para os próximos 100 anos de rádio? Você já participou de mais da metade da história do rádio no Brasil. O que você espera para essa outra metade ou para os próximos 100 anos do rádio? Na verdade, o que eu espero só de estúdio? O rádio não vai acabar. Nunca. Não vai acabar. Todo lado que você vai, no seu carro, na fazenda, no seu canto, vão acabar com a AM. A AM é uma propagação violenta, vai longe demais. O que vai acontecer? Vai virar FM, vai virar... mas não vai acabar. Ela pode até acabar AM. O AM, que a tendência é essa, a distribuição de frequências para outros meios de comunicação, como o caso do celular e tudo, mas ela acabar não vai acabar nunca. Eu não vejo isso, eu não vejo o fim do rádio. Muito pelo contrário, eu vejo progresso do rádio. Eu vou melhorar a qualidade, vou melhorar a transmissão, fazer como hoje tem nos Estados Unidos. Por satélite? Satélite. A rádio por satélite... no Brasil não vinga, porque o brasileiro não paga para ouvir rádio. Ele não vai pagar nunca, como paga nos Estados Unidos, que tem as rádios por satélite, tem os Sirius, tem aquela coisa toda. Aqui não vai acontecer, porque o nego já faz pirata de sinal de TV, não vai fazer de rádio, vai fazer. Então, rádio por satélite é uma coisa que eu acho que não vai acontecer. O que pode acontecer, o que deve acontecer, que é uma tendência natural, que eu acho, é o chamado LPFM, que nos Estados Unidos tem muito, todo lugar tem. É o Low Power FM, ou seja, as estações de baixa potência espalhadas no Brasil, principalmente no Brasil, que é monstruoso e tem canto aí que não pega nenhuma rádio. Então, eu acho que a tendência do rádio é partir para LPFM, é o Low Power FM, as estações de baixa potência que cobrem só aquela região, que, se você parar para pensar, é o início da rádio comunitária, que ela é 30 watts, 30 metros de antena, e rádio setorizado. Então, eu vejo o futuro de rádio no Brasil, por exemplo, na Conchinchina, vai lá no interior da Amazônia, tem uma radinha lá com energia solar e tudo, recebendo um sinal de um satélite, Low Power FM, transmitindo para aquela comunidade. Isso eu vejo o futuro de rádio, que nos Estados Unidos já está acontecendo faz tempo. No Brasil ainda não, mas já está começando com a rádio comunitária. Se liberarem, por exemplo, uma rádio aqui, uma cidadezinha aqui de perto, de Sorocaba, por exemplo, uma rádio de 30 watts, que ela só cobre aquele município, eu acho que o futuro é esse. O futuro é disseminação da Low Power FM. Muito bom. Conversamos aqui com o Tatá Fonseca, uma aula de radiodifusão no Brasil. Ele que é um respeitadíssimo técnico de rádio, envolvido em rádio e televisão, sempre atento às novidades. Tatá, a Universidade de Sorocaba agradece a sua vinda aqui. Teríamos aqui horas e mais horas para contar as histórias de rádio e televisão, porém, nós temos aqui esse espaço para falar um pouco. E as pessoas, logicamente, podem procurar depois as histórias, as redes sociais e saber um pouco mais. Agradecemos imensamente você ter vindo aqui na Universidade de Sorocaba falar um pouquinho. Desejamos vida longa e muito cuidado com os transmissores das rádios e as cobras, Brasil. Né? Cuidado com as cobras e tudo mais. Eu que agradeço essa oportunidade, cara, de voltar num estúdio que eu participei da montagem. Foi muito agradável. Eu fico muito agradecido. For the